Olá pessoal do módulo 3 de Química, iniciando mais uma aula de corrosão. Hoje vamos ver mecanismos básicos da corrosão. Dentro do mecanismo básico da corrosão, nós temos as variáveis que vão influenciar o processo corrosivo. Podemos destacar 3 pontos essenciais. O primeiro, a natureza do metal. Como é constituído esse metal? Sua estrutura, sua composição, sua fabricação, enfim. E 2, uma outra variável é a característica do meio. Todo material metálico, toda estrutura metálica, toda peça metálica, todo metal está envolvido em um meio. Então, temos que analisar esse meio porque ele vai interagir com o metal. E por último, como esse material metálico, essa peça metálica, essa estrutura metálica, está sendo operada, está sendo utilizada. São pontos que nós temos que levar em conta. Isso nos leva a uma situação que a análise em conjunto desses 3 aspectos aqui, 1, 2 e 3, vai nos dar base para quê? Primeiro, melhor conhecimento do processo corrosivo. Conhecer bem o processo corrosivo é fundamental para a gente trabalhar alguns pontos, quais sejam a escolha do metal, do material metálico mais adequado que nós necessitamos, custo-benefício. Outro ponto, a melhor prevenção ao ataque corrosivo. Com isso, nós conhecendo esses 3 tópicos, né, natureza, meio e operação, nós podemos fazer um projeto ou uma análise de prevenção ao ataque corrosivo. E por último, uma adequada manutenção de equipamento. Então, nós podemos ter essa visão. Então, conhecer a natureza do metal, a característica do meio e a operacionalidade, nós estamos trabalhando essas variáveis para conhecer melhor o processo, escolher bem o material metálico, uma prevenção e manutenção de equipamento. Vamos ver o primeiro, a natureza do metal. A natureza do metal pode ser a composição química. Todo material metálico tem uma estrutura e uma composição, nós temos que analisar isso. Se esse metal ele tem impurezas, que as impurezas vão influenciar, a estrutura desse metal tem impureza na sua composição, na sua estrutura, então isso tem que ser levado em conta. Terceiro, como foi obtido esse metal que a gente vai empregar? Esse processo de obtenção. Em que meio foi obtido isso? Então, a origem desse metal, não só a estrutura, a presença de impureza, mas como foi obtido, também é importante. Laminação, temperatura, pressão, atmosfera, enfim. Tratamentos. Esse material metálico sofreu tratamento, retrabalho. Esse retrabalho foi térmico ou foi mecânico? Teve têmpera? Enfim, tudo isso é fundamental. Condições da superfície do metal. Por quê? Porque a corrosão é um fenômeno que ocorre na superfície do metal. Então, o meio, seja ele aéreo, ar, gases, seja ele líquido, água, etc., e até o solo, ele vai estar em contato com a superfície do metal. As condições da superfície são fundamentais para se determinar bem o fenômeno do mecanismo da corrosão. A geometria ou forma do material. Trata-se de chapa, de estrutura, trata-se de cano. Do que é, como é essa estrutura, como é a forma, a geometria do material metálico que a gente quer analisar nesse processo corrosivo. Esse metal, ele apresenta junção, união, tipo solda ou rebite, porque solda e rebite muitas vezes são pontos fracos. Nós vimos que, por exemplo, nós temos corrosão em cordão de solda. Então, a corrosão em cordão de solda é mais suscetível, claro, nas bordas, nas regiões próximas à solda. E também rebite, pela mesma forma. Então, analisar isso. Muitas vezes não é o ponto fraco, mas a gente tem que levar em conta e analisar. Outro, esse material metálico tem contato com outros metais?
flange, parafuso, suporte, base, porque às vezes são metais diferentes, então pode haver uma corrosão seletiva, um deles vai estar mais suscetível à corrosão. Então há necessidade de analisar isso, porque muitas vezes isso força a corrosão do metal, pelo menos um deles, em maior ou menor grau. Isso é a natureza do metal. Outro aspecto é o meio. Além do metal, nós temos um meio corrosivo. Todo metal está envolvido em um meio, seja ele um meio gasoso, tipo atmosfera, gases especiais, né? Ou meio líquido, como água, água do mar, água do rio, né? Brejos, pântanos, enfim. E ainda pode ser o solo. O meio corrosivo pode ser um meio solo, que tem as suas características. E quais são essas características? A composição química. Do que é feito esse meio corrosivo? Tá certo? Quais as substâncias que estão presentes nesse meio? Porque isso vai influenciar no processo corrosivo, claro. Como está a concentração desses componentes, desse material que está no meio? É muito concentrado, pouco concentrado? Isso é fundamental também. Nesse meio corrosivo tem impurezas? Porque as impurezas podem ser de vital importância no processo corrosivo. Outro ponto é o pH. pH do meio corrosivo. pH geralmente abaixo de 7, pH ácido, tende a ser mais corrosivo. Tende, mas nem sempre. Tá certo? A temperatura. O processo corrosivo ocorre em temperaturas elevadas ou baixa temperatura, porque a temperatura elevada acelera o processo. Toda reação química é acelerada pelo aumento da temperatura, independente se é um processo homogêneo ou heterogêneo. Outro fator importante do meio é se esse meio tem oxigênio. Não significa só o ar. A água, se um material metálico estiver na água e tiver oxigênio, vai influenciar. O próprio solo. O solo tem oxigênio. Então isso influencia também. O solo tem umidade, tem o material sólido e tem o oxigênio que influencia o processo corrosivo. A pressão do meio. O material metálico está suscetível a um meio corrosivo sob pressão ou baixa pressão. Então, a pressão vai influenciar na composição e na concentração, principalmente na concentração. Temos que levar isso em conta. Por último, o meio corrosivo ele apresenta sólidos. Por exemplo, eu tenho água do mar ou água do rio. Eu tenho uma estrutura que está presente nesse meio. Essa água com sólidos vai influenciar no processo corrosivo. O ataque é mecânico, mas é corrosivo. Então temos que levar em consideração. E às vezes tem sólidos que eles têm ação química ou eletroquímica no metal, causando a corrosão. Então depende desse sólido. Temos que levar em conta. Olha, tem que se levar em conta, né? Outro detalhe, circunstâncias operacionais envolvendo material metálico. Então, o metal está envolvido em um meio e o metal e o meio vão estar agindo, vão estar operando esse par metal e meio segundo uma operação, segundo uma ação a que se dispõe a funcionalidade do metal. Quando eu digo metal, pode ser uma peça, pode ser um cano, pode ser uma estrutura. Então temos que levar em conta. Primeiro deles, tem esforço mecânico ou está suscetível à temperatura, a choque térmico, por exemplo? Em determinado horário está quente, em determinado horário está frio. Por exemplo, um material em regiões desérticas, como essas construções lá no mundo árabe, né? Que hoje é a moda investir naquela região, porque dá retorno, né? Então, tem que ser levado em conta, aquelas estruturas têm que ser analisadas. Outro detalhe, movimento relativo do material e meio. O material metálico, ele tem movimentação, tipo hélice, turbina, né? Ou o meio se movimenta.
Por exemplo, eu tenho uma tubulação onde passa muito líquido quente com partículas. Essa tubulação está suscetível a movimento do meio e não do material. O cano, o tubo, está parado, mas o meio tem movimento. Então há movimento. Esse movimento pode gerar desgaste, como pode gerar cargas elétricas, o que causa desgaste. Outro detalhe, o material metálico está imerso totalmente no meio ou está parcialmente? É muito comum falar em corrosão em tubulação parcialmente submersa. Metade do tubo está enterrado, outra metade não está. Então, isso vai ocasionar um processo corrosivo devido à diferença do meio. Mas é uma questão operacional, não é o meio. Porque por questões operacionais, esse material ele está parcialmente imerso em um determinado meio e parcialmente imerso em outro. Metade na água, metade no solo, ou metade no solo e outra metade exposta à atmosfera ou a gases, enfim. Então, essa imersão causa uma diferença de exposição do material metálico em meios diferentes, devido à sua funcionalidade. Outro aspecto, esse material metálico ele tem proteção anticorrosiva? Ele está pintado? Está bem pintado? Está mal pintado? Essa pintura ou essa proteção, ela é antiga, é nova? Tem que ser levado em conta. Ok? É outro aspecto que tem que ser levado em conta. E por último, a operação é contínua ou é descontínua com esse material metálico? Se é contínua, é um desgaste, se é descontínua, é outra. A contínua, obviamente, o nome está dizendo, é intermitente, não para, é direto, então o desgaste é maior. Então, pessoal, esses três aspectos têm que ser levados em conta. Se nós analisarmos esses três aspectos, nós vamos ter condições de prever, analisar, escolher o material metálico, ou a peça metálica, ou a chapa metálica, ou o metal que nós queremos trabalhar, ou identificar o tipo de corrosão. Tá certo? Então, o que nós temos para hoje é isso. Eu espero que esse vídeo deixe claro esses aspectos e a atividade está bem pertinente aos fundamentos teóricos da aula. Não há exercícios longos, mas mais associado à leitura e pesquisa, ok? Então, nós ficamos por aqui, eu agradeço e até a próxima, se Deus quiser.